Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje, eu conversei com meus amigos da Exagro, Alessander Vieira e Jackson Alves, sobre pecuária de corte dá lucro. É o que você vai ver na sequência aqui no canal de Ruminologia. A Exagro, inclusive, é parceira do Ruminologia no Nutrição de Precisão na pecuária de corte. Nós três, eu, Jackson e Alessander, gravamos o módulo Exagro de gestão de custos e resultados, que está dentro da plataforma do Nutrição de Precisão. Então, se você vier para a turma 10, que começa em setembro de 2026, você, além de ter as aulas de nutrição, de recomendações nutricionais, de formulação de dietas no NRC, você vai ter um módulo exclusivo de gestão de custos e resultados comigo, com o Alessander e com o Jackson. Olha só que bacana. Para estar na turma 10 da Nutrição de Precisão, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela no YouTube ou simplesmente acesse o link que está na descrição desse episódio em qualquer uma das plataformas que você tiver ouvindo a gente, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, em qualquer um desses. Bacana? No Nutrição de Precisão, você se transforma num nutricionista de verdade, que sabe formular dieta, que não precisa ficar perguntando para ninguém se a sua dieta está certa ou está errada. Você vai ter confiança, segurança que o que você fez ali está pronto para ir para o campo. Meu objetivo na Nutrição de Precisão é esse, ou senão eu devolvo todo o seu dinheiro. Olha só a promessa que eu estou te fazendo aqui. Bacana? Sem dúvida, o curso mais avançado e mais completo do nutricionista de bovinos de corte do mercado brasileiro. E vale para quem acabou de sair da faculdade ou para quem já tem tempo de estrada nesse caminho. Bacana? Então escaneia o QR Code que está na tela, acessa o link na descrição deste episódio para estar comigo do lado de cá no Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte, que começa a turma 10 em setembro. Entra nessa lista de espera, porque o meu time vai entrar em contato individualmente, não é IA, vai entrar em contato individualmente com você, porque nas últimas turmas nós não abrimos oficialmente as matrículas, preenchemos todas as vagas com a lista de espera. Então, se você já está decidido estar comigo desse lado, se cadastra, combinado? Sem mais delongas, como eu costumo dizer, fiquem agora com o episódio Pecuária de Corte dá Lucro, com Alessander Vieira e Jackson Alves. Alessander, Jackson, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, canal de Ruminologia. Satisfação ter vocês aqui nesse episódio em dose dupla. Normalmente, em geral, a gente tem um convidado, né? Agora a gente tem dois, então, né? Episódio peso pesado aqui no canal de Ruminologia. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem para a nossa audiência. Olá, pessoal. Olá a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí o Danilo. A gente já estava combinando há um tempo de gravar, né, Danilo, esse episódio. Deu certo agora, né? Que bom que deu certo. Meu nome é Alessander, eu sou consultor da Exagro desde há bastante tempo. Vou contar um pouco aí da história, mas falar um pouco da minha formação. Eu sou médico veterinário, formado pela UFMG no ano 1999. Eu sou da turma de 1999. Comecei na empresa, né, como estagiário, ali nos últimos 2 anos da faculdade. Depois comecei a atuar como assistente e fui evoluindo para consultor. No início do nosso trabalho, a gente vai comentar um pouco, a gente fazia um trabalho mais de assistência técnica, era mais um trabalho mais técnico, e ao longo do tempo a gente teve que ir se especializando, né, com a evolução aí da gestão, com a necessidade de resultado das fazendas. A empresa foi evoluindo e nós, como consultores, também fomos evoluindo para desenvolver mais na parte de gestão financeira, gestão de processos. E a gente, como empresa, né, atua tanto na parte técnica e na parte de gestão das fazendas. Eu, além de ter a formação, a graduação, eu fiz também alguns cursos de pós-graduação em gestão, um MBA na Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial.
Fiz um curso de pós-graduação em solos na Universidade de Lavras. Fiz mestrado, por último, já em 2010, eu fiz o mestrado em nutrição animal também pela UFMG. Então a gente tem uma visão muito sistêmica, né, assim, da atividade. Maravilha, maravilha. Bacana, Alessandro, bacana demais. E aí, Jackson Alves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, todo mundo aí, né? Vou falar um pouco aí da minha história, Danilo. O Alessandro já contou a história dele, a minha trajetória é bem semelhante à dele, né? Porque nós fomos na mesma empresa, algum tempo junto aí nessa trajetória, nessa caminhada. Eu comecei a fiz um curso técnico em agropecuária entrei em 87, formei em 89, fiz o curso técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Bambuí, Minas Gerais. Depois disso, trabalhei um ano no norte de Minas, na parte de pecuária. Aí, não contente com o nível de conhecimento que eu estava para poder desenvolver uma boa atividade naquela região, resolvi fazer uma faculdade. Então, entrei no curso de Medicina Veterinária da UFMG, mesma escola do Alessandro. Me formei em 97. Em 95, eu ingressei na ESAG como estagiário. Né, começou o namoro com a ESAG em 95. Aí, até 97, me formei. Fui para fora do país, fiz uma especialização fora. Em 98, eu retornei e tornei trainee da empresa. Né, começou o noivado junto com a ESAG, em 98. Em 2000, eu tornei consultor assistente. Em 2005, me tornei consultor sócio. E nós estamos aí nessa trajetória há 30 anos, juntos, né? E já virou casamento. Nós também seguimos algumas especializações. Nós fizemos o curso de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, fiz curso de manejo de pastagem na FASU, fizemos curso de manejo de solo em Lavras, fizemos curso de gestão de produção na Exalc, Piracicaba. Aí depois entramos na parte da gestão de pessoas, fizemos alguns cursos também voltados para esta área. E, por último, nós fizemos um curso que foi uma virada de chave, foi o curso de nutrição de precisão, com o doutor professor Danilo Miller, que está aqui junto conosco. Esse é um curso que, cada dia, a gente vê que foi um bom investimento que gerou bons resultados, bons conhecimentos, e agora está mais preparado do que antes, e cada dia mais melhorar, né? Ser melhor a cada dia, isso é importante, né? Nunca parar no tempo, sempre estar buscando novos desafios. Maravilha. Maravilha, Jackson e Alessandro. Poxa, satisfação ter vocês aqui. Alessandro e Jackson estão lá na nossa comunidade do Nutrição de Precisão, como eu disse aqui na abertura do episódio, a Exagro e o Ruminologia tem uma parceria hoje, né? Dentro do Nutrição de Precisão, a gente tem lá o módulo Exagro de Gestão de Custos e Resultados, gravado exatamente por nós três aqui. Exatamente. E hoje a gente vem aqui de forma aberta no canal de Ruminologia, não só para falar, não vamos falar só sobre isso, obviamente, mas a gente vai falar sobre um assunto que vai e volta, e todo ano tem a mesma pergunta, né? Pecuária de corte dá lucro? Nada melhor do que quem, né, mexe com os números, são senhores dos números aqui, do que o Alessandro e o Jackson, de vir aqui e conversar sobre isso, né? São várias, obviamente tem várias subperguntas dentro dessa pergunta, né? Então, a gente vai abordar aqui de diferentes formas esse tema, se a pecuária de corte dá lucro ou não. Muita gente fala que, não, se calcular certinho, pecuária não é um bom negócio, não. Se colocar tudo que tem que colocar ali na ponta do lápis, pecuária não fecha a conta. Melhor você pegar o dinheiro e colocar em outro lugar, né? Vamos navegar nesse assunto hoje, e para ver se no final a gente chega no veredito aqui, né? Se a gente tá num lugar bom mesmo pra gente, né, fazer negócio. Maravilha. Vai ser interessante, Danilo, porque eu e o Jackson vamos ter que falar a mesma língua, né? Assim, nós vamos ter que falar a língua. Maravilha. Senão pode ter uma
uma diferença de opinião. Eu acho interessante a formação de vocês dois, né? Porque mesmo vocês na nutrição de precisão, né? Quando a gente fala só de nutrição, né? Um curso de nutrição, né? De formação em nutrição, né? Mas o passado de vocês, antes de chegar no nutrição de precisão, vocês foram conectando várias coisas, né? Do sistema produtivo para atender a necessidade de vocês, né? Vocês fizeram veterinária, beleza, um curso, né, totalmente voltado para animal. Aí, de repente, vocês vão lá até curso de manejo do solo, aí vai fazer gestão de pessoas, né, vai fazer um MBA né, nessa parte de gestão também, até voltar de novo para a parte da nutrição, ou seja, você vem abraçando, né, de acordo com o que vai acontecendo, né, então, eu acho muito legal a visão de vocês, eu acho que foi muito feliz, viu, Alessandro, né, uma visão sistêmica, né, do todo, isso vai ser muito, né, tenho certeza que vai ser muito valioso para a nossa conversa que a gente vai ter aqui. Bom, então vamos lá na primeira pergunta, né? E aí, se colocar tudo na ponta do lápis, pecuária de corte no lucro, como é que a gente vai começar, hein? Como é que nós vamos responder? Respondendo essa pergunta aí, uma pergunta simples, né? De ser respondida, mas de um sistema muito complexo, né? Pois é. Então, quer dizer, às vezes a pecuária um negócio de boas margens, né? Então dá muito resultado. Mas um ponto importante que a gente tem que atentar a isso é que o resultado ele pode ser negativo, ele pode ser um resultado mediano, pode ser um resultado top, né? É os top rentáveis, os top 10% de melhores resultados. Mas tudo isso, se não tiver uma gestão aplicada sobre os recursos que tem disponíveis, a gente pode transformar a pecuária que tem um potencial de muito lucro, às vezes até de prejuízo. Mas para isso a gente tem que ficar muito atento, né, nessa questão aí, que às vezes a pessoa está focada muito na questão, o preço do boi, eu vou segurar meu boi porque o preço está embaixo, preciso que o preço aumente um pouco para poder a gente gerar melhor resultado. Mas às vezes o foco não é o preço do boi, né? O foco é o controle cirúrgico dos custos da porteira. Quando a gente pensa nos capitalizadores de produção, né, a gente trabalha muito em cima dos 3 catalisador de produção que gera maior rentabilidade no negócio, tem a maior correlação com o resultado, a produção de arroba por cabeça, por hectare e o custo. Então a gente tem que ficar muito atento, que às vezes a gente está preocupado com o preço, que não está na nossa mão, né? Não está sob o nosso controle, e esquecer que a gente precisa produzir dentro da fazenda. Então você tem um bom GMD, você tem uma boa taxa de lotação, a quantidade de animais equacionada com a oferta de forragem, e um bom controle, né, um controle cirúrgico dos custos, a gente vê fazendas com bons resultados, com grandes resultados. Então, fazenda de pecuária, voltando à sua pergunta, o objetivo da pergunta, realmente são atividades que a cada ano vai gerar um resultado diferente, mas no ano de 2025 a gente chegou, foi um excelente resultado para a atividade. Legal, né, Jacques? Eu falo o seguinte, a sua fala é bacana no sentido daquele produtor que fica esperando o preço subir, né? Só que enquanto ele espera o preço subir, o animal está lá na fazenda. Todo dia ele tem uma despesa com esse animal, né? O bicho está lá comendo, ele está lá ocupando espaço, né? Então, está no risco também de, por algum motivo ou outro, ficar doente ou morrer no meio do caminho, né? Ou seja, estou esperando o preço subir, mas as despesas estão aí todo dia, né? Então, e aí, no final das contas? Muitas vezes essa espera, ela tem certamente um custo, né? Bacana. E aí, Alessandro, manda lá. Vai fazer um complemento, Danilo, a pergunta, como você fala, né, sobre se a pecuária de corte dá lucro, é interessante que, primeiro, a gente tem que conceituar, assim, o lucro, né? Então, para isso, nem todo mundo faz a conta até o lucro final, porque você tem a receita, você tem os custos variáveis, você tem os custos fixos, né, e operacionais, e aí você tem alguns custos que nem todos quantificam. Aí você tem que colocar a depreciação, você tem que colocar despesas financeiras, impostos e taxas. Agora, inclusive, nós estamos aí auxiliando alguns produtores nesse finalzinho agora, porque tem que fazer a declaração de imposto de renda, atividade rural, né? Todo mundo na correria aí. Mas até você chegar no lucro líquido,
A grande maioria das pessoas não faz essa conta, então já gera uma dúvida, qual que é o meu resultado. Quando a gente faz diagnósticos em fazendas, existem pelo menos umas 3 situações. O primeiro e mais comum é não ter controle de resultados. A maioria não controla a questão. A maioria não tem resultado. Quando a gente chega nas fazendas, não tem um controle bem feito. Aí você passa para um segundo nível de alguns produtores que já têm uma melhor gestão e já têm os controles, mas eles ainda não conseguem juntar essas informações para fazer um fechamento de resultados. E a última etapa seria, o último grupo, né, são os que conseguem já fazer um resultado, mas ainda falta interpretar esse resultado e tomar decisões, né, de melhoria, porque muitas vezes, vamos falar que é uma empresa, às vezes, que já tem uma estrutura, né, para poder fazer esse controle, chega até o resultado, mas aí você tem que ter medidas técnicas, né, porque no fim das contas é a produtividade, é uma tecnologia diferente que você vai aplicar, combinando com esse controle para poder melhorar o resultado. Então, a resposta ela é até difícil de falar, porque se a maioria não tem controle, como que ele sabe que ele tem? Ou ele está achando que está no lucro, mas não está. Mas não está. Ele considerou tudo que tem que considerar. A gente até tem às vezes a gente brinca aqui que às vezes a gente piora o resultado. Porque a gente chega e começa a implantar controles, né? Então o produtor, ele chega e fala o número que ele tem de resultado produtivo, de resultado financeiro, e à medida que você começa a apurar o resultado, ele começa a ver a realidade e ele começa a achar que o negócio dele tá piorando. Eu contratei vocês, o negócio meu piorou. Piorou. Isso. Exatamente. Nem todo mundo na última linha, né? Acaba que para no meio do caminho. A análise, às vezes, por falta de métrica e metodologia, não consegue gerar um resultado ali de acordo com as diretrizes contábeis, né? Exato. E se vocês pudessem, assim, vamos falar da questão que vocês levantaram aqui, depreciação, né? Então é uma coisa importante, ou seja, vamos dizer assim, a grosso modo, o sujeito comprou lá um equipamento, algum dia esse equipamento vai ter que ser substituído, ele vai se depreciando com o tempo, né? Sim. Não sei se vocês têm esse número ou não, mas assim, qual o percentual aproximado de fazendas que colocam depreciação, por exemplo, no cálculo dos custos? Vamos dizer assim, você falou já que a maioria não coloca, mas vamos dizer assim, se pudesse chegar num número, só para a gente ter ideia, porque depreciação, assim, cara, dependendo do equipamento que o cara tem, é um custo bem elevado, né? Quando você pega as atividades exploradas em cima da terra, né? Então, se você conduzir uma atividade pecuária de corte, você precisa de algumas estruturas. Você precisa de estrutura de curral, você precisa de estrutura de cerca, casas, galpões, né? Maquinário, né? Alguns mais, outros menos, dependendo do sistema de produção. Às vezes tem um sistema que trabalha com chip, ou semi-confinamento, ou confinamento. Então, à medida que você vai aumentando a complexidade do sistema, você vai aumentando a demanda e a necessidade de mais estrutura. Então, essa estrutura deve ter um peso, né, na análise. Sim. Quando a gente vai fazer o fechamento aí, nós temos um banco de dados aí desde 2008 fazendo benchmark. Então, hoje em 2025 completou 17 anos de análise. Foram mais de 3.540 fazendas sendo analisadas, mais de 14 milhões de animais e mais de 12 milhões de hectares analisados nesses últimos 7 anos. Então, um ponto importante é a questão de fazer essa análise, que é o DI que a gente analisa dentro do sistema de produção. E quando você vai comparar a atividade do sistema de produção, né, Alex? Quando você pega a margem, o EBITDA, então até ali você não computou depreciação, não computou juros, nem computou imposto de renda. Então ali você está comparando a atividade, né? Então quando você vai até na última linha, né, que a gente tem que chegar à última linha, que é o lucro líquido, aí tem que entrar a depreciação para poder analisar como que está, tem que entrar os juros, tem que entrar o imposto de renda. Então tudo isso é importante. E a depreciação, dependendo da atividade, tem um impacto muito grande pelo volume e a quantidade de máquina que
é utilizado dentro do sistema. Então, tem que dar muita atenção a isso, né? A gente fez aquele episódio lá da gestão do custo, né, Danilo? Das aulas de decisão, nós mostramos bem essa questão da depreciação, né? Que ela tem um impacto aí. Eu lembro que nós fizemos essa análise do custo operacional, 40 centavos é de depreciação, e nem todo mundo coloca esse custo. O custo operacional no confinamento quanto é R$2. Será que é R$2? Tem depreciação? Tem. E se tiver, já vai para R$2,50. Exato. Se não tiver, já vai para R$2,50. Então, tem que analisar muito bem para poder saber a métrica de depreciação, porque também nem todo mundo consegue fazer uma boa gestão dos recursos que ele tem de maquinário e de benfeitoria, né, que é o pátio de máquina, para poder fazer isso aí ao longo do tempo, né? Então na visão de vocês, a maioria das fazendas não imputa depreciação no cálculo, certo? A maioria não, né? A maioria, imagina, vocês estão falando aqui que o cara às vezes não coleta nem o dado, né? Essa escadinha que você fez, né, Alessandro? Muita gente tem o dado, mas não consegue juntar, né? Imagina então calcular a depreciação, e não é só chegar assim, não, eu coloquei a depreciação, tá, mas depreciou quanto por ano? Né, que tipo de coisa? É equipamento, é benfeitoria, né? Como o Jackson disse, a gente fala lá no módulo do PMP de gestão de custo e resultado sobre isso, né? A gente fala lá sobre o que aconteceu, né, com os resultados, como é que foi o custo operacional, né? A gente coloca tudo isso lá, né? Então é óbvio que tem um peso, né, Jackson? Como você falou, 40 centavos por dia aproximadamente, né? Óbvio que varia de caso a caso, mas é uma fatia considerável, né, do custo operacional, né? E aí, já que a gente entrou nesse tal custo operacional, né, a gente costuma, principalmente em confinamento, né, o pessoal do confinamento fala assim, qual que é o seu custo operacional? O sujeito vem, não, é 1,50, né, o clássico 1,50, que a inflação sobe, o negócio tudo muda, o cara tá lá 1,50, R$2, tal, e a gente sabe a complexidade do custo, né, de operação, né? Tá aí, a depreciação é só um dos itens, mas o quanto que a pessoa gasta de diesel, por exemplo, para andar ali com o vagão, aquele vagão dá manutenção, não dá, quantos funcionários tem ali para fazer aquele trato daqueles animais, ou seja, é uma complexidade grande, né, você calcular o custo operacional, né? A gente ensina a fazer isso também lá no NP, no módulo que a gente gravou, né? Mas eu acho que vale aqui a gente falar, né, o que seria esse, né, fazer uma definição primeiro do lado de vocês, né, uma definição técnica do que é o custo operacional, como é que ele é calculado e como que isso impacta, por exemplo, no lucro da fazenda. Podemos até direcionar essa pergunta para o confinamento, né, porque a gente lá no NP calcula o custo da dieta, sai lá o custo da diária, né, ou do quilo da dieta, beleza. Você tem que somar mais um custo operacional nesse negócio. E aí, como é que isso impacta, né, a última linha, vamos falar assim, o lucro líquido da fazenda? O custo operacional, Danilo, o que acontece? Quando a pessoa procura calcular, né, um resultado, e ela tende a atribuir um custo operacional, mesmo que não seja esse custo que é arbitrário, né, 1,50, existe um dificultador, porque a pessoa tende a atribuir os custos diretos, que são os custos que ele vê que está ligado ao confinamento. Às vezes ele vê o custo, eu tenho o custo do vagão, eu tenho a manutenção das baias, né, eu tenho a mão de obra que está ligado aqui a essa atividade. Diesel, né, que ele compra lá e tem a diesel que ele está usando. Aquele custo que ele está vendo ligado ali àquela produção, ele tende a atribuir. E muitas vezes ocorre uma falha na hora de fazer essa atribuição, porque tem muito custo indireto. O que são esses custos indiretos e como é que ele tem que compor, né, o custo operacional? São custos, exemplo, o custo da cantina, né, das pessoas que trabalham numa cantina, por exemplo, o transporte, às vezes, de funcionários, que às vezes tem que se deslocar. O próprio custo administrativo também, ele tem que entrar nesse custo. Então, às vezes, o custo do deslocamento do gerente, do produtor, por exemplo, se ele tem uma fazenda, tem
produtor que tem uma fazenda no Mato Grosso, distante, né? Ele tem um deslocamento aéreo, por exemplo, de avião, para ir para a fazenda, seja uma passagem hoje aérea, né? Às vezes não vai só ele, vai outros familiares. Então, todo esses custos tem que compor, e muitas vezes eles são deixados de fora, né? Uma contabilidade, né? Uma assessoria jurídica, às vezes um problema ambiental, uma multa que a fazenda teve. Tudo isso operacional. Tudo custo que são custos operacionais. Às vezes não é um custo recorrente, né? Tá vindo o custo, tá vindo ali 100 mil por mês na fazenda. De repente acontece alguma coisa, ele gasta 300 mil no mês. Então aquele 200 mil tem que entrar no custo operacional, né? Então esse levantamento esse controle e essa apuração para chegar nesse número é que ele precisa ser feito com bastante cuidado, para você ter um número que representa a realidade. Senão você fecha um resultado, meu confinamento tem um custo operacional, tem um custo de dieta, eu tive um resultado. Só que quando você fecha o resultado do ano da propriedade, não tem esse dinheiro, entendeu? Pois é, então vamos dizer que, por exemplo, o cara tá lá, ele tem um problema de água. Aí ele precisa, né, arrumar lá, fazer uma manutenção da rede de água, porque deu um problema lá. Beleza, operacional, certo? Operacional. Mas vamos dizer que esse cara é um boitel. E ele já tem lá o preço da diária dele. Aí de repente aumenta o custo operacional dele, porque ele teve que fazer essa manutenção. Como é que ele vai trabalhar com o cliente agora? Né? Eu vou ter que colocar um recalme. Vamos dizer que ele faça o cálculo certo. Ele fala assim, puta, meu operacional agora subiu 50 centavos por dia, né? E boitel, vocês sabem como é que é, né? O sujeito chora por 1 centavo, 5 centavos no preço do quilo da terra seca, da diária, o cara tá chorando. Então, como manejar isso para quem, assim, tem um boitel, né, nessa história e tem que cobrar uma diária ou quilo do parceiro? Então, nesse caso, depois o Jacques pode comentar, mas nesse caso aí que vem um histórico, né, de quando a pessoa se propõe a entrar num negócio de boitel, ele já tem que ter uma maturidade, né? Por isso que as coisas precisam de ter uma evolução, uma maturidade, mas ele já tem que ter um controle histórico para ele saber que em alguns momentos do ano vai acontecer manutenção da rede de água, que não é uma coisa recorrente todo mês, mas que acontece, para ele ter um histórico do custo anual dele, operacional total, né? E ele poder colocar até mesmo uma contingência, e aí sim ele chega num custo que ele vai repassar com uma margem de lucro que ele quer, que ele vai repassar na diária dele para o cliente. Né? Se ele errar nessa conta, ele vai tomar prejuízo, né? Porque ele vai cobrar um valor, né? E vai gastar mais do que ele está cobrando. Então é muito importante. Então, na verdade, Alessandro, o que você está falando assim, o cara que é bem organizado e faz a gestão correta dos números, ele é como se ele tivesse um caixa ali, né, já guardado para isso, porque ele já sabe que no ano ele vai ter, né, aquela determinada quantidade de manutenções, e obviamente tem ano que vai ter que manter rede de água, outro ano não, mas no ano que não tem que manter rede de água tem que arrumar praia, né, e ele vai diluindo isso através do tempo para chegar no custo operacional dele, vamos dizer assim, médio, né, médio, o custo operacional médio, E à medida que esses dados, por exemplo, o diesel está subindo, né, de preço, aí ele vai observando como é que está, o que ele está cobrando e o que está custando, para ele reajustar, eventualmente, né, falar, esse mês eu ainda consigo esperar, mas a partir do mês que vem vai precisar fazer um reajuste na diária. Perfeito. Outro ponto aqui, complementando a fala do Alex, é o seguinte, que a gente precisa muito, ao iniciar qualquer atividade, a gente fazer uma boa orçamentação do ano, né? Fazer um bom orçamento para o ano, porque aí você tem a maior previsibilidade desses aumentos ou diminuição de custo operacional. Então, a construção do orçamento a várias mãos, por setores, que é fundamental para poder a pessoa ter uma previsibilidade. Então, por exemplo, no setor da manutenção, vamos colocar
o líder de manutenção dentro da fazenda, dentro da empresa, dentro da atividade lá, a gente sentar com eles e falar qual que é a previsibilidade que a gente tem para poder fazer a questão da manutenção. Nós temos alguma atividade, alguma ponto importante para essa atividade em 2026. Então, no início do ano, final de 2025, início de 2026, a gente tem que sentar com a equipe, toda a equipe das lideranças, para poder montar, construir a várias mãos esse orçamento. Uma vez que você construir, você tem uma previsibilidade. É lógico que vai ter algum evento que não está dentro da previsibilidade, mas a importância do orçamento. E dentro da questão do orçamento, quando a gente fala do custo operacional efetivo, isso são esses custos diretos aí, com atividades que o Alessandro falou, né, cantina, mão de obra, manutenção de máquina, equipamento, diesel, imposto, diverso, consultoria, veterinário, zootecnista, tudo envolvido dentro do sistema. Outro ponto que a gente fala que é um custo invisível, né, que volta novamente à depreciação, que forma o custo operacional total. Então, dentro dos custos diretos com a atividade, esse custo invisível, que às vezes representa muito, principalmente numa atividade de confinamento, nós temos alguns confinamentos acompanhando aqui no norte do Brasil, então a gente vê que o peso, tem um peso muito grande a depreciação. Então, que forma o custo operacional total. Então, a gente fica muito atento a isso, que é muito perigoso, né, principalmente na formulação do custo diário, principalmente quando é um boitel, a gente esquecer do custo da depreciação, que tem um impacto muito grande no resultado. Às vezes você acha que só com o custo operacional efetivo vai resolver o seu problema, e às vezes chega no final do ano, você fez um planejamento para sobrar R$100 por boi, quando vai ver no conta corrente, não quer esse dinheiro, não vê esse dinheiro, sumiu. Não tem esse dinheiro. Perfeito. Está muito atento a esses pontos, né? Perfeito. Outro ponto aqui, Danilo, só a última coisa, né, de custo operacional. Como o custo operacional geralmente ele é olhado por cabeça, tem que se ficar muito atento, e é uma parte muito complexa dessa análise, porque quando você aumenta o número de cabeças, né, você reduz o custo por cabeça. Maravilha. Então também não é só o valor que você tem ali de custo, mas você tem que levar em conta, então isso às vezes vai pesar numa negociação que o cliente vai fazer com o produtor, que às vezes a mesma conta não sendo tão boa, é mais vantagem ele trazer para dentro aquele lote de animais, porque ele vai diluir, ele vai trabalhar com um confinamento mais cheio, né? Ou seja, uma fazenda também com a fazenda mais cheia, e isso reduz o custo operacional por animal que está girando ali dentro da propriedade. Legal, né, Alessandro? A gente fala sobre isso, né? E olha só o link com a parte de nutrição, a parte produtiva. A gente sabe que trabalhar com volumoso, né, com maior inclusão de volumoso na dieta, aumenta o custo operacional. Por quê? Porque, você tem que ir lá, a operação tem que cortar. Se você vai fazer silagem depois, tem todo o processo da silagem, né, tal, né? Então, obviamente, o volumoso ocupa mais espaço no vagão, pode ser que o vagão faça mais viagens, né, para entregar aquela quantidade de matéria seca, ou seja, tudo isso vai onerando o custo operacional. E aí o sujeito chega e fala assim, então beleza, então vamos tirar o volumoso. Tá bom, pra você tirar o volumoso ou diminuir o volumoso da dieta, você tem que ter um bom manejo, né? Aí passa pela questão do nutricionista, né? De novo, vai lá, então, você quer aumentar a energia, tirar o volumoso da dieta ou de reduzir o volumoso? Então, você tem que fazer isso primeiro, né? Eu quero reduzir o custo operacional, então vamos tirar o volumoso. Mas tem esses poréns, né? Então, exatamente. Então, olha só, a questão da alta performance, né? Que, quero que o meu animal ganhe o máximo de peso que der, quero trabalhar com o mínimo de volumoso possível. Porque até aí eu reduzo o meu custo operacional, tá bom, mas você tem um serviço técnico para fazer, né, dentro desse cenário. Lógico que se o manejo for excelente e reduzir volumoso, tô de bola, reduz lá o custo operacional, e isso é saudável, obviamente, economicamente para a operação, mas tecnicamente tem um caminho, né? Eu falo assim, já acompanhei algumas operações de confinamento, e assim, tem confinamento que demora 3 anos para você tirar ele de um manejo, né, mais ou menos, para colocar no manejo excelente, porque tem tanta coisa para arrumar que você vai fazendo uma coisa de cada vez, depende da capacidade de execução do pessoal que está lá também, né? Então, não é simplesmente assim, vamos então esse ano reduzir o volumoso e acabou, né? Passa no que o Jackson falou. Esse ano, gente, já está programada essa quantidade de volumoso, já está orçado, já está aqui no programa, então vamos trabalhar o que a gente tem esse ano, vamos fazer o serviço de casa aqui para melhorar
manejo, né, esse tipo de coisa, para o ano que vem, se o manejo tiver bom, aí a gente vai fazer um novo orçamento para produzir menos volumoso, ou produzir a mesma quantidade de volumoso, mas colocar mais animais, né, então assim, que a gente está falando, tem que ser uma coisa ordenada entre todos os elos, né, do que a gente está falando aqui, né, dessa composição, né. Peguei um dado interessante aqui para a gente poder discutir, trocar ideia aqui, que é a questão a gente chama de diária, né? Pagar o hotel, né? Então, você tem um boi lá que, em 2025, nós tivemos um resultado de custo em torno de R$ 1.143 cada animal alojado dentro da fazenda, no sistema de pecuária tradicional, né? Sem agregar confinamento, até chegar ao confinamento, sistema de recria, né? Seja de fêmea, seja de macho. Então, R$ 1.143 ano. Então, dá em torno de R$ 95 mês o custo, né, desse animal alojado. Isso aí representa 265 gramas dia. Então, o seu animal ele tem um custo dentro da fazenda, né? Ele está alojado lá, cada dia que passa vai aumentando o custo dele. Então, ele tem que produzir. Ele tem que produzir. Então, assim, esse custo operacional total, né, custo operacional efetivo, e no final, com a depreciação, que gera o custo operacional total, a gente está mostrando aí que ele tem um custo de 265 gramas. Então, nós temos que fazer esse animal ganhar muito peso dentro da fazenda para poder entregar mais resultado para a atividade, né? Então, ficar atento com os custos, né? Porque, às vezes, a pessoa, meu custo é R$ 50. Mas teve colocou o custo do pasto da manutenção dele, colocou o custo da manutenção da máquina. Então, quer dizer, é um custo interessante, assim, em termos de não é tão pesado para a atividade, mas ele representa algo ali, se não produzir, ele torna caro, né? Vou pensar assim. Ele não é um custo que a pessoa que está produzindo pouco, talvez tenha um impacto muito grande no faturamento dele. Com certeza. Exato, só para explicar aqui para o pessoal o que você fez. Você pegou o custo médio, né? O custo médio de 247 fazendas, né? Que fechou o ano passado e dividiu por 12, né? Custo médio por cabeça ano, né? Exatamente. Isso. Deu quanto? 95? R$ 95 por mês. Por cabeça por mês. Isso. Aí eu transformei num boi aí de... Vamos falar em termos de arroz, eu considerei um boi de R$ 360, né? Uma média de 360. Nós tivemos em 2025 a média de 325 de média, né? Foi o valor 320 de média. Foi o valor. Eu peguei 95, né? Reais, que era o valor alojado dele, o custo de alojamento dele, e dividir por 320, né? Ok. Ele deu essa quantidade de quilos, né? Que dá 260, 280 gramas dia de custo. Então, assim, por isso que o custo operacional total efetivo está muito com acurácia, consistência e qualidade das informações muito apropriada para poder a gente fazer uma boa gestão desses custos, né? Então, tem que ter ferramentas de qualidade, tem que ter pessoas competentes para poder fazer o levantamento e um sistema que consiga conciliar isso tudo aí, que dá informações rápidas na palma da mão, né? Ou seja, nessa conta que você fez, o boi tem que ganhar no mínimo 280 gramas por dia para pagar a conta, para zerar, para empatar, certo? Na realidade até mais, Danilo, porque tem o custo do ágio, né, da compra ainda. Também. Boa. Boa. Para zerar a conta ainda tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Então, exatamente. Exato. Então, olha só, quando a gente fala, por exemplo, a gente sabe que a recria é um grande gargalo, né? Principalmente porque as recrias são feitas na seca, né? Então a gente fala, desmamou lá o bezerro, você desmama na entrada de seca, os primeiros meses de recria normalmente é na época seca do ano, e aí vem águas, depois outra seca de novo, né? Na maior parte do país. O que a gente fala, né? Que para o animal não sofrer restrição nutricional nenhuma, o animal que não sofre restrição nutricional não é aquele que perde peso, é aquele que ganha menos de 300 gramas por dia. A partir da hora que o animal, mesmo ganhando, ele ganha menos de 300 gramas por dia, ele já começa a recompor órgãos, começa a diminuir tamanho de fígado, de intestino, de rumen, ou seja, para trabalhar agora numa manutenção mais leve. Ele está querendo diminuir a energia de manutenção dele porque tem uma sinalização de restrição nutricional. Então, quando a gente vai fazer as nossas recomendações nutricionais, a gente sempre fala, gente,
mínimo do mínimo do mínimo, o animal não sentir a restrição nutricional, é 300 gramas de média. Assim, por dia o bicho tem que ganhar. Para pelo menos não diminuir fígado, não diminuir vísceras que são importantes para o metabolismo, né? Como o sistema digestório, intestino, rumen, baço, né? O que for. Mas o que acontece nesse cenário? Muitas vezes o produtor ele faz uma estratégia nutricional e fala, vou manter peso na seca, vai, aí o bicho não ganha nada, não perde, mas também não ganha. Na verdade, ele está perdendo, não só que vai ter um compensatório depois, ou seja, ele já ganhou aquela víscera, aí ele diminuiu para depois ganhar de novo, né? E também na questão econômica, porque né, ele não está pagando a conta, né? Se ele não ganhou no mínimo 300 gramas, vamos colocar 300 gramas como esse número que coincide, né, com esse número que vocês trouxeram, né? Então, assim, eu nas minhas recomendações, eu já falo assim, 400 gramas, no mínimo ano, assim, no verão vai dar mais, mas na seca no mínimo 400 gramas. Que estratégia nutricional você vai fazer o bicho ganhar no mínimo 400 gramas? Ah, depende do pasto e tal, beleza, mas como é que você vai computar tudo isso, né, pro bicho pagar a conta? Ele se pagar, ele tem que se pagar, né, no final de tudo, né? Muito legal, muito legal. E aí... vai lá, Danilo, o que você ganhar com 400 gramas no período seco do ano, aí eu desempenho, ganhar mais do que 400, aí o desempenho no confinamento não fica tão bom, né? Aí o pessoal que faz recria reclama normalmente, né? Não, eu coloquei muito concentrado na recria, no confinamento não fica tão bom o desempenho, né? Isso é verdade, para quem olha só o peso vivo dá essa impressão, mas na carcaça ele continua ganhando, né? Maravilha, maravilha. E aí, nesse sentido, Alessandro, Jackson, a gente fala muito também nesse cálculo de custo, né, de custo da terra, né? Então tem gente que fala assim, tem uma fazenda que vale tantos milhões. Beleza, o custo, né, se ele fosse vender a terra dele, vale tantos milhões hoje. Mas se ele vendesse isso e colocasse dinheiro no banco, dava X reais por mês, ou tantos por cento disso renderia no mês. Como é que vocês fazem isso no cálculo lá dos custos do cliente? Isso entra, ou como que isso entra, né? Ou como que isso é chamado, né? Às vezes a gente coloca custo da terra, de oportunidade. Como é que esse custo, que é o da fazenda, é o da terra, se ele fosse vender hoje, ele tem aquele capital, né? Ó, esse capital aqui está imobilizado na fazenda. E aí? Como que eu coloco isso na minha planilha de custo lá? É muito comum, Danilo, essa conversa, né, sobre a terra, porque para produzir gado de corte, querendo ou não, você vai precisar de terra, né? Você pode até ter um confinamento, que é um pedaço pequeno de terra, mas vai precisar da área para fazer volumoso, né? Então essa dúvida, ela é comum, e a gente segue uma linha de trabalho, de tratar como negócios diferentes. Assim, a terra a gente trata como um negócio imobiliário, e aí você tem as atividades que você pode ter na terra, né? No caso, a pecuária, quando a gente fecha o resultado, a gente está fechando o resultado daquela atividade. Então não colocamos custo da terra, né, em cima da atividade. O que a gente faz é fazer comparações, que seria como se fosse um custo de oportunidade, mas não que vamos colocar esse custo dentro do resultado. Por exemplo, se aquela fazenda tem potencial de ter lavoura, você pode seguir duas linhas. Eu posso arrendar para soja, por exemplo. Eu vou receber 10 sacos, 12 sacos de soja por hectare. Então a pecuária naquela região, ela tem que dar mais do que isso para ser viável. Então é assim que a gente usa a oportunidade que a terra tem de gerar resultado para comparar com o negócio pecuário que está ali naquela fazenda. E aí como que conversa então esse negócio, né, já que a gente trata como negócio separados, né, o investimento imobiliário, que pode ter valorização, a maioria das vezes, né, a terra se corrige ao longo do tempo, e tem pessoas que tratam isso como negócio, um investimento, porque ele compra uma terra numa região que ainda está barata ou que está degradada, e ele investe naquela terra, e você tem um ganho de valorização. Como que esses dois negócios se conversam? A partir do tipo de atividade
a flexibilidade e o número de atividades que aquela fazenda pode ter, ela tem maior valor. Então, se é uma fazenda numa região agrícola, por exemplo, vamos pegar São Paulo, que a gente anda por São Paulo e vê muita cana, né? Então, você tem o potencial, por exemplo, de ter cana, e a cana dá um resultado lá de um arrendamento de 3 mil, 4 mil reais por hectare. Então, essa terra tem um alto valor, né? É um negócio de baixo risco, que você tem potencial, tem um monte de usina ali querendo fazer um arrendamento, que o produtor pode arrendar onde a fazenda tem capacidade de ter cana ali. Então, a pecuária, para ser viável naquele lugar, ela tem que ser de alto resultado, né? Para ser viabilizado. Agora, se eu tenho um norte de Minas, por exemplo, um oeste da Bahia, que não dá para me colocar pivô, que é uma fazenda que está numa região já, uma tendência para o semiárido, que eu só posso colocar uma pecuária ali e eu vou ter uma limitação de taxa de lotação, essa terra vai valer menos, porque é uma pecuária que vai ter um resultado médio menor, né? Então, por esse lado, o negócio terra e o negócio atividade em cima da terra se conversa. Quanto maior o resultado que aquela atividade pode dar, maior valor aquela terra tem, né? Perfeito, perfeito. Então vamos dizer assim, quem arrenda a terra, então, aí beleza, o cara arrenda, né, ele tem que colocar isso, vamos dizer assim, eu não tenho fazenda, mas eu arrendei a fazenda para fazer uma atividade, ou seja, o que eu estou pagando lá para o dono da terra, obviamente que vai entrar, mas quem já tem a terra é como se ele tem que remunerar essa terra de algum jeito, é como se ele pagasse um arrendamento da própria terra, vamos falar assim. Ele compara, exatamente, ele compara o resultado que ele está tendo com o arrendamento que ele pode ter, né? E muitas vezes a melhor solução, e a gente já fez isso diversas vezes, né? Clientes nossos que tiveram a oportunidade de arrendar a fazenda, nesse momento é melhor você arrendar do que produzir, né? Arrenda a fazenda, e se você quiser fazer atividade, ou você arrenda outra, ou se você tiver o capital, compra fazenda em outro lugar, mas essa aqui o direcionamento mais interessante financeiramente para ela é arrendar, ou se a pessoa também quiser entrar em outro negócio, né? Nós temos cliente também que foi se transformando em agricultor, né? Então a atividade agrícola se expandiu muito e ainda se expande, né? Nós estamos num momento de crise de preços na agricultura de soja. Uhum. Mas no momentos aí passados que a soja teve mais valorizada, foi abrindo áreas de pecuária e convertendo em agricultura. Maravilha. Aqui na região norte, André, assim, a gente trabalha em sistema de produção que trabalha com as duas atividades, né? Trabalha com soja, trabalha com pecuária, explorando o mesmo ambiente ali, na mesma unidade de produção. Mas a gente tem a renda, né? A fazenda, a origem dela é pecuária, passou por os processos de transformação, né? Foi madeira, depois foi pastagem e agora está entrando na questão da soja. Então, hoje a pecuária ela aluga parte da fazenda para a soja, né? E o pecuarista, o empresário, o empreendedor, ele quer que a pecuária rentabilize o mesmo que a soja. A soja, vamos pensar, 10 sacos de soja aqui na região. A soja hoje é 120, vamos colocar aí, é R$1.200 por hectare. Então a pecuária tem que rentabilizar isso aí, né? É um negócio, tem uma valorização imobiliária, porque comprou essas terras há 30 anos, 40, 50 anos atrás, que valia muito pouco, e esse investimento que foi feito no passado, ela foi se transformando, né? E hoje tem um grande valor agregado no imobiliário, né? Que saiu terras aí vamos falar de R$1.000 o hectare, passou a valer R$30.000 o hectare. Então tem uma valorização imobiliária ao longo do tempo. Sim. E aí é explorar o máximo que conseguir dentro da atividade, utilizando o recurso terra, né, e explorar a atividade que tem para rentabilizar aquilo em cima do valor que você tem. Igual o Alessandro falou aí, dependendo da região, né, você vai para São Paulo, rentabiliza mais em relação ao valor por hectare, mas talvez pegar a rentabilidade em relação ao preço do imóvel, talvez pode ser até menos
do que um local onde a terra é um pouco mais barata para você explorar mais a atividade pecuária, né? Mas de qualquer forma, né, Jackson, tem que entrar, esse dinheiro tem que entrar, né? Ele tem que sair de um bolso lá de quem está fazendo atividade e entrar no bolso de quem é o dono da terra. Ou às vezes o dono é o mesmo, né? Ele só está tirando dinheiro de um lugar, eu só tô pagando a minha terra aqui, ó. Esse recurso ele tem que transitar, né? Para a coisa ficar organizada, né? Olha, tem até aquela tabela aí, se você quiser até colocar ela para nós, porque aí vai nos ajudar aí boa. como que é a interpretação da rentabilidade da margem, né, da atividade, mesmo não colocando o valor terra, né, mas para a gente nos posicionar para poder dar um exemplo aí dessa análise que a gente tem procurado fazer. Estão conseguindo ver aqui a tabela, Jackson? Boa, campeão. Ok. Então, se puder comentar, ó, tem o resultado da média, do top, e tem uma variação grande, né? Esse aí, Danilo e espectadores, os resultados do BMK de 2026, aí, com dados de 2025, então foram analisados aí 247 fazendas analisadas, mais de 1 milhão de cabeças, mais de 700 mil hectares analisados no ano 2025, e a gente pode ver aí na tabela, no canto superior aí, que é o resultado operacional, que é esse a margem, o EBITDA, em relação à área disponível da fazenda, né? Então, as melhores fazendas aí tiveram um resultado de 2.165. Se a gente for comparar com a soja para o ano de 2025, né? A soja aí que rentabiliza aí 10 sacos de soja, dependendo da região, de 10, 12 ou 15 sacos de soja, que variou em torno de R$120, a gente enxerga que foi um bom resultado, né, para a pecuária no ano de 2025. 2.165 foi as melhores fazendas, uma média aí Brasil, independente do sistema de produção, R$791 por hectare. Então, a gente vê o seguinte, se eu estou posicionado aí na média, eu tenho um espaço muito grande para percorrer aí com a maturidade gerencial do meu sistema para poder atingir aí os 2.165. Então, é possível? Só aquela pergunta que o Danilo fez lá no início, que é o tema da nossa conversa aqui, que pode dar lucro. Então, nós estamos vendo aí as melhores fazendas, com uma boa gestão dos processos, uma boa maturidade gerencial, gerando aí do ano 2025 para 2025. E quando a gente avalia aí a questão da rentabilidade, né, que é o lucro líquido sobre patrimônio em gado e máquina, a gente pega o que sobrou da última linha, né, na última linha do DRE, e avalia o quanto que você tinha de estoque de máquinas e gado. Né? Então, é meu ativo biológico mais meu parque de máquina. Então, gerando aí uma rentabilidade da atividade de 34% das melhores fazendas, né? E a média das fazendas, 15,7%. Pegar um juro aí, Brasil aí, está em torno aí de 15% hoje, né? Então, a rentabilidade cobre o juro aí para poder explorar uma atividade caso a pessoa não tenha um recurso disponível, né? Ou seja, né, Jackson, desculpa te interromper aí, mas em termos de, por exemplo, de resultado operacional, então se o produtor tiver na média, ele arrenda para a soja. Ou seja, para ele seguir na pecuária, ele tem que estar acima dessa média. Ou seja, como é que está acima da média? Pô, em qualquer atividade, quem está acima da média é quem adotou tecnologia, se tecnificou, obviamente buscou auxílios de consultorias, ou seja, de fato evoluiu o negócio, né, acima da média. Ou seja, para ele continuar na pecuária hoje, o recado que vocês estão dando aqui é assim, né? Você continuar com uma pecuária rentável e, obviamente, não perder espaço para a agricultura, tem que ter tecnificação, né? E a tecnificação em vários elos aqui que a gente já falou, não só na gestão dos custos, mas, né, obviamente, maquinário, nutrição, né, sanidade, né, o que for, né? E aí, quando você traz para a rentabilidade, o produtor da média, ele está com uma rentabilidade que o juro do país come essa rentabilidade, né? O juro do ano hoje do país come essa rentabilidade, está quase, né, acho que está quase 15%, então é óbvio que ele tem que trabalhar acima da média para poder ficar na pecuária hoje. Dá lucro, mas tem que avançar na tecnificação, no investimento em consultoria, né, em
em melhorar, né, os aspectos produtivos e de gestão, né? Danilo, Pode fazer mais e melhor, né? Pode ir, Alex. Exato. a tendência é exatamente isso que você falou. Inclusive, a gente observa ao longo dos anos essa busca por melhoria de resultados. Eu anotei aqui, em 2008, o resultado médio de produtividade eram 5,6 arrobas por hectare. E foi 8,1 arrobas por hectare. Então, a gente observa uma evolução. Lógico que o número médio, o número médio ele é uma média de muita coisa, né? Então é difícil você mudar a média, e a gente observa essa mudança ao longo do tempo. A gente tinha em 2008, 2010 um gráfico que mostrava que as fazendas, quando começava a passar de 10 arrobas por hectare, esse gráfico, o resultado da fazenda meio que paralisava, ou às vezes até se invertia. Então eram algumas fazendas que estavam tentando fazer alguma intensificação, mas ainda não tinham muita conhecimento ou tecnologia. E hoje essa curva, ela vai até 16, 17 arrobas, ela continua subindo por hectare. Então a gente observa ao longo do tempo como que a tecnologia, né, a intensificação tem feito parte aí do sistema de produção. Nutrição, manejo, reprodução. Legal. Para conseguir o produtor se manter na atividade. Né? Maravilha, maravilha. E hoje, na opinião de vocês, né? Na opinião não, né? Com base no trabalho de vocês, qual segmento da pecuária de corte deixa mais dinheiro no bolso do produtor? Cria, recria ou engorda? Deixar o Jackson falar primeiro, depois eu complemento. Boa, vamos lá então. Só para finalizar a análise da tabela aqui Jackson. Quando a gente tem a parte operacional, você vê que a margem operacional, que é o EBITDA, né, em relação ao faturamento, gerando aí em torno de 31% das melhores fazendas, né, e 21% da média. Então você vê que, como o Alex falou, você pegar os dados que nós começamos a analisar com maior acurácia, maior consistência, e com um sistema que lhe entrega dados com consistência, uma vez que você tem uma pessoa para poder apropriar essas informações, esses dados para poder gerar informação e conhecimento, ela tem uma evolução, né? A cada ano que passa tem uma grande evolução dos resultados. Mas voltando à pergunta sua, Alex, se você quiser tirar esse slide aí, voltando à tabela do Danilo aí, na pergunta do Danilo, isso é muito variável, sabe, Danilo? Isso é cíclico, né? Então, a cada momento você tem um ciclo aí vamos pensar agora, nós estamos entrando num ciclo aí de preço de bezerro mais caro do que os anos anteriores, né? Então a reposição ela se tornou um pouco mais cara. Então quando você tem uma reposição mais alta, a gente observa que quem está na atividade cria gera melhores resultados comparando aos anos anteriores, porque você tem um valor agregado naquele bezerro seu maior. Então o sistema de cria recria engorda com compra, e comparando com a recria engorda. Isso é muito cíclico, né? Em momentos você vai observar alguma atividade se destacando e gerando melhores resultados, em outros momentos você vai ver um sistema de produção gerando bons resultados e se destacando. Porque a atividade ela trabalha nessa modelagem, né? Então a cada momento, seja ele 3 ou 4 anos, já foi mais, o período já foi mais longo, né? Era um período de 7 anos, com o aumento da intensificação, com o aumento da produção, com o aumento das tecnologias agregadas ao sistema, a gente observa que esse ciclo ele encurtou, né? Então tem ciclos aí variando de 3 a 4 anos, fala-se em 3 anos, os analistas de mercado falam que são ciclos de 3 anos, que a gente observa algumas mudanças de comportamento das atividades, né? E aí as mudanças de resultado também, devido a essas variações que ocorrem nesse período curto, né? Porque agora, você vê, se a gente pegar uma análise aí do mercado, os abates de fêmea tem reduzido bastante, né? No primeiro trimestre de 2026. Então, é um sinal que você tem menos volume de fêmea no mercado, então, consequentemente, a gente está com menor uso, com menor oferta de bezerro. Então, a partir do momento que você começa a reter essas fêmeas, vai começar
parir e desmamar esse bezerro, mais à frente vai ter mais oferta de bezerro. Então a gente enxerga que ele é muito cíclico, ele depende muito mais da gestão do processo do que qual o sistema de produção que você está. Mais uma vez, que o sistema de produção ele esteja muito bem gerido, utilizando os recursos que tem disponível de forma competente, né? A gente ser ter uma análise cirúrgica dos custos e com a boa gestão da porteira para dentro, a gente consegue gerar bons resultados, seja ele na cria, seja ele na recria. Mais uma vez que você tenha boa gestão dos números e boa gestão da operação. Maravilha, maravilha. Então, se hoje eu falasse assim, Jackson, eu tenho uma fazenda aqui, se a gente fosse se basear nos últimos, né, vamos dizer assim, nesse ciclo aí de 4 anos, né? O que seria melhor? Eu investir em cria, eu fazer uma coisa isolada, cria, ou recria, ou engorda, ou fazer duas coisas, tipo, cria mais recria, a gente sabe que tem muita gente que faz cria e recria, mas não faz engorda, né? Ou fazer só engorda, por exemplo, em confinamento, né? Se vocês fossem dar essa orientação. Eu sei que depende de vários fatores, tem que olhar ali os números e tal, mas o que vocês têm visto, assim, nesse ciclo, né, de 4 anos? É uma coisa, vou responder essa parte complementando o que o Jacques já falou. A pecuária de recria e engorda ela é muito sensível à compra. Que você não produz o animal na fazenda, você tem que comprar e o maior custo é a compra. Então, quando a gente vai fazer essa análise, a primeira coisa é pensar se o produtor ele tem se ele gosta e se ele tem essa competência instalada para fazer boas compras, porque se ele não fizer boas compras, talvez é melhor ele se ater a um sistema de cria ou de cria e recria, né? Ou cria, recria, engorda. Né? Às vezes pelo tamanho da fazenda, pela região, às vezes é preferível focar ou só na cria ou só na cria e recria. Né? Nós temos um cliente, por exemplo, que faz cria, recria, não faz engorda. Então a resposta é o depende, né? Se ele tiver competência, né, e quiser abraçar essa compra de gado, porque isso vai impactar muito no resultado dele. É o que mais impacta quando essas fazendas top, elas oscilam, dependendo do momento. Às vezes elas são mais fazendas de recria e engorda. Por exemplo, o ano passado foi um ano que as fazendas de recria e engorda deram mais resultado, porque o produtor ainda fez boas compras e o custo da nutrição estava barato em relação à arroba. A arroba ela veio a um preço médio já melhor em 2025, então aí você olha para as fazendas, você vê que são 17 arrobas por hectare, que foi a média das fazendas, as fazendas de recria e engorda tendem a ter maiores produtividades por hectare, porque você coloca mais lotação, você coloca mais nutrição, então elas dependem também mais desses fatores, né? Mas já teve anos que se olhava para as fazendas melhores e eram fazendas que tinham cria, porque foram anos que tiveram altos ágios, né, de compra de gado e a nutrição não estava barata. Então vai depender do que o produtor. Agora, uma coisa que a gente observa é que existe o top, a gente tem um nível que para avaliar os sistemas é o top 20, porque o top 10 ele se restringe muito e não dá para você fazer uma boa comparação. Quando você olha o top 20, os sistemas, os resultados ficam bem próximos ao longo do tempo, sabe? Então, as fazendas que são de cria e que são top 20, elas se equiparam bem às top 20 de recria e engorda. Então, a competência do produtor em ser excelente naquilo que ele está fazendo ajuda ele a gente a escolher, né, se vai mudar o sistema, se vai permanecer naquilo que já está fazendo. É o que a gente já falou aqui, né? Assim, tem que estar acima da média, né? Para estar acima da média, tem que estar mais tecnificado, tem que estar mais preparado, tem que estar mais bem assessorado, né? Então, estruturado. Então, é isso. Legal. Um ponto também de atenção em relação a essas análises, né, de resultado, seja da recria e engorda, seja na cria, ou seja no ciclo completo, é saber
onde essa fazenda está posicionada, né? Porque, por exemplo, a gente dá uma consultoria numa fazenda que ela está fazendo em São Félix do Xingu. A fazenda está a 250 quilômetros da cidade de São Félix do Xingu. Estrada de chão, tem travessão a balsa, então o frigorífico mais próximo está a 400 quilômetros de distância. Entre 250 estrada de chão e estrada ruim. Então, essa fazenda propriamente dita, ela tem uma dificuldade de trabalhar com boi, né? Então, para poder vender. Então, sempre trabalha com sistema de cria. Então, o que a gente busca? A atividade, ela enquadra melhor nesse sistema. Dentro da análise que foi feita, análise de sensibilidade, análise de pontos fracos, suas oportunidades e ameaças, a gente não tem outra alternativa que não seja o sistema de cria, né? Seja vendendo bezerro a desmama ou recriando pegarrote para um boitel, para um confinador ou para uma pessoa que faz a intensificação de tipo confinamento, né, e termina esse boi a passo para poder a gente conseguir viabilizar a atividade. Então a gente tem que fazer o seu melhor dentro daquela atividade que você está proposta a fazer. Né? Eu acho que uma vez que você empregue tecnologia, empregue conhecimento, uma boa gestão dos recursos que você tem disponível, e a equipe está bem treinada, capacitada para poder explorar o máximo que você tem da atividade, eu acho que tudo aí vai te gerar bons resultados, boas rentabilidades dentro do seu negócio. Bacana, bacana. E aí, independente se para cria, recria ou engorda, quais indicadores vocês acompanham para verificar o sucesso da operação? Esses indicadores são os mesmos? A cria, recria, engorda? Tem alguns específicos? Como é que é? Os principais que vocês olham para saber se a atividade está indo bem ou não? Os principais indicadores, Danilo, a gente olha primeiro 3 indicadores que são bastante correlacionados com o resultado, que é o custeio, o custo por animal, custo por cabeça, a produção de arroba por cabeça ano, legal, está ligado à produtividade, e a produção de arroba por hectare, que está ligado à taxa de lotação. Você tem uma produção por animal, número de animais por hectare, você vai ter uma produção de arroba por hectare. Esses são os 3 principais. Mas quando você trabalha detalhando, porque esses já são indicadores finais, né? Você tem uns indicadores que vêm antes desses, né? No caso da cria, você tem que olhar os indicadores de reprodução, né? Que seria a taxa de desmama, o descarte de matrizes, né? O peso a desmama, que são um indicador de produtividade. E no caso da recria engorda, você teria que olhar o indicador que vai impactar muito no resultado, que é o ágio da compra, o preço, né? No painel de bordo que a gente faz, né, de fechamento mensal, assim, você precisa estar olhando, você precisa estar de olho, além do custo da produção, você está de olho no custo de compra de gado, entendeu? Legal. Se o Jackson quiser contribuir com algum ponto. O Alessandro falou basicamente todos os indicadores dele, ele classificou nos indicadores estratégicos e indicadores financeiros e econômicos. Então, assim, na atividade de cria é muito importante avaliar, como o Alex falou, que é a taxa de natalidade, né? Qual que é a taxa de natalidade, qual é a taxa de concepção, qual que é a taxa de desmame, qual que é o quilo de bezerro em relação à matriz exposta, né? Acho que é um indicador tem um peso muito forte. Qual que é isso? Perda de gestação também, né, já que esqueci de comentar. E às vezes você tem uma taxa de concepção alta, né? Você tem 100 vagas, concebeu 90. Opa, excelente, 90% de taxa de concepção. Mas qual que é a taxa de desmamou? Só desmamou 75. Mas o que está acontecendo entre a taxa de concepção, a taxa de prenhez, em relação à taxa de animais desmamados? Está tendo muito aborto, está tendo morte pós-parto, né? Então você não está fazendo um bom trato com esses bezerros. Então você tem que analisar todo o segmento, né? Desde a taxa de matriz exposta, desde a parte de natalidade, concepção, nascimento e desmama, e o peso em relação à quantidade de matriz exposta.
E no gado, e na recria-engorda, conforme a Alex comentou também, dentro daqueles 3 catalisadores que nós tínhamos comentado lá no início, então o GMD é um ponto forte dentro do sistema, que é a quantidade de arroz produzido por cabeça. E, consequentemente, o quanto de lotação que eu tenho dentro da fazenda, né? A gente vê que as melhores fazendas, né, dentro do banco de dados, ela tem uma taxa de lotação bem equilibrada e bem equacionada em relação à exploração do período das águas, né? Ela trabalha muito dentro do limiar, né, da oferta de forragem pela capacidade de suporte. Ela trabalha sempre ali, as 2 linhas não estão juntinho uma da outra. São as mais eficientes, né? A gente vê que tem mais eficiência em termos de resultado. Maravilha, maravilha, joia. Última pergunta antes da gente encerrar. No serviço de vocês, qual o maior desafio para você colocar em prática na fazenda que vocês desejam? Ou seja, você chegou lá, como o Alessandro falou no começo aqui, tem um sujeito que não sabe nem, assim, não sabe nem de onde que vem o dado, não coleta dado. O que é o mais difícil no serviço de vocês quando vocês começam numa fazenda? Colocar em prática. Eu vou falar da minha experiência, Danilo. O mais difícil é você desenvolver as pessoas, né? Tanto o planejamento inicial ali, o desenvolvimento da visão empresarial do produtor, às vezes ele já pode ter, ou às vezes ele vai construindo com o tempo, mas transmitir esse planejamento, formar as pessoas, contratar pessoas que às vezes é necessário, treinar as pessoas que estão dentro da fazenda. Isso é um ponto muito crítico, muito importante. Tem pessoas que naturalmente já têm isso mais estável e funcionando dentro da fazenda, e tem alguns sistemas que isso é muito demorado. Não é que seja difícil, mas é um processo demorado. As pessoas, o aprendizado, né, das pessoas. Esse é o ponto que da pessoa, aquele assunto, né, esse tipo de conhecimento que vocês trazem, que é uma coisa que tem certa complexidade, né? Isso. Então esse ponto ele é o ponto que a gente precisa desenvolver mais às vezes nas equipes, né, para que todo o que a gente falou aqui, né, nós estamos falando de produtividade, de controle, tudo isso passa por alguém, né, que está lá à frente, fazendo isso lá. Na hora que vai comprar um animal, tá às vezes o gerente da fazenda lá no mato, lá, né, sem ninguém perto dele, sem o dono, sem o consultor, ele vai ter que tomar uma decisão. Então esse ponto aí que eu vejo como mais importante, assim, para mais difícil mesmo de ser trabalhado com eficiência. E quando a gente obtém boas evoluções, né, a gente vê o resultado aparecer muito rápido nesse quesito de processos e pessoas. Maravilha, maravilha. Jackson. Bacana o que o Alessandro falou aí. Acho que ele foi bem dentro do cerne da questão, que é a questão das pessoas, a gente capacitar essas pessoas para elas poderem nos ajudar no dia a dia ali da fazenda. Porque quando a gente inicia um trabalho na fazenda, a gente faz um planejamento estratégico juntamente com o proprietário para entender qual que é a vontade, a necessidade, a inspiração dele, né, para o negócio dele. A gente tem que fazer um bom planejamento, né? Então, uma vez que faz um bom planejamento, faz um bom plano tático, né, anual, o que vai ser feito anualmente, detalhadamente, a gente precisa de gente competente dentro do sistema, poder a gente conseguir gerar aqueles resultados. Né? Porque ali é uma construção a várias mãos, várias pessoas de diversos setores que estão prontos para poder ajudar e desenvolver aquilo que foi planejado juntamente com a direção da empresa e poder entregar. E eu vou além não só das pessoas, mas também na questão dos processos. A gente definir processos muito bem feitos no setor, porque uma vez que você define um processo, você enquadra pessoas, né, capacita, treina para que elas possam seguir processos bem definidos, porque senão cada vez que uma pessoa não der certo dentro de uma atividade, precisar trocá-la, você tem que um gasto muito grande de energia para poder recomeçar tudo de novo. Uma vez que tem um processo muito bem definido dentro da atividade, dentro da empresa,
a pessoa que está ali, está sendo alocada, ela já tem um guia, né? Já tem um caminho para seguir. E, somando isso para gerar os melhores resultados da fazenda, é a questão da tecnologia, né? A gente vê que nós falamos muito de números, e um dos pontos fundamentais é a gente ter uma ferramenta que nos forneça esse número com qualidade e com consistência. É lógico que a ferramenta ela não opera sozinha, precisa de pessoas capacitadas, treinadas, que sabem operar o sistema, mas a gente precisa de um banco de dados, uma congruência de informações, de dados, para poder gerar informação e conhecimento para a melhor tomada de decisão dentro do nosso negócio. Então, assim, ter uma ferramenta boa para que a gente consiga gerar informações, esses dados que são coletados, ela é fundamental para o sucesso do negócio. Eu complementaria aí, além da gestão das pessoas, o processo e a tecnologia, e a gente vai conseguir gerar os melhores resultados dentro das fazendas. Maravilha, maravilha. Ou seja, a gente está falando aqui do pecuarista de corte, o pecuarista de corte sair da média, né? Tá acima da média. Eu acho que o que fica aqui desse papo, né, vamos dizer assim, como mensagem final é assim, beleza, precisamos fazer melhor gestão de custos, precisamos estar acima da média para ficar num negócio de pecuária de corte lucrativo comparado com a agricultura, e para isso precisamos de pessoas, não é? Se não tiver boas pessoas, a gente não consegue sair da média. Exatamente. Maravilha, maravilha. Jackson, Alessander, pô, muito obrigado por vir até aqui. Puta, papo fantástico, tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito. E para quem quiser acessar o Alessander ou o Jackson, como que a gente faz? Procura vocês nas redes sociais, e-mail, fiquem à vontade para passar o contato de vocês e também para dar o direcionamento aí de como as pessoas chegam até vocês ou chegam até a Exagro. Bom, pode nos procurar pelas redes sociais, Danilo, se a pessoa quiser, né? Ou pode buscar Instagram da Exagro. Instagram da Exagro. Eu queria falar com o Alessander, né? Eles vão, ou com o Jackson. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida, né? Beleza. Pode nos procurar, mas se quiser fazer diretamente, pode passar por e-mail. Meu e-mail é alessander, né, com 2 S, @exagro.com.br. Maravilha, maravilha. E aí, Jackson? Então, assim, a gente pode se acessar diretamente no site da Exagro, né? E a gente faz tem um Instagram, né? A gente tem colocado alguns conteúdos lá no Instagram. A gente começa a contar um pouco de mentira lá, Danilo. E aí a turma começa a acreditar, né? A turma está seguindo, começa a acreditar. Mas a gente tem alguns conteúdos aí que a gente posta lá 2 vezes por semana, alguns conteúdos de fazenda, coisa prática, rotineira do dia a dia, né? Coisas simples, né? Que a pessoa está fazendo ali, está dando certo. E às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça para poder, como que eu vou fazer isso aqui na fazenda? E às vezes o cara, o morador ali, o diarista, está fazendo algo ali que vai gerar um resultado fantástico para a fazenda e vai cortar caminho, né? Fazer os atalhos. Então, pode seguir aí no meu Instagram, que é Jackson Alves Consultoria, né? No Instagram. E o e-mail é jacksonalves@exagro.com.br. Estamos disponíveis todo o tempo, toda hora, para poder ajudar, se tiver ao nosso alcance aí, estamos prontos, preparados, querendo. Beleza, beleza. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Lembrando a turma que eu vou colocar aqui até um QR Code aqui na tela, e a lista de espera para a turma 10 do programa Nutrição de Precisão está aberta, e por Nutrição de Precisão, que contém o módulo Exagro, Gestão de Custos e Resultados, com o Alessander, com o Jackson e comigo aqui no meio dessa conversa. Se você quiser aprender a calcular na ponta do lápis lá o custo operacional, tem planilha, tal, lá dentro dos módulos que tenho certeza que depois que você assistir e estudar ali, você não vai errar mais o seu custo operacional. Bacana. É isso aí. Obrigado, Alessander. Obrigado, Jackson. Eu que agradeço aí, Danilo, Jackson. Muito obrigado a todos. Valeu, Danilo. Obrigado aí. Um abraço a todos.